Oi, para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia e esse é o canal Depois da Leitura. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. E hoje eu venho mostrar para vocês todos os livros que eu li no mês de janeiro. Aqui estão entre livros físicos e e-books, tá? Vou mostrar tudinho para vocês. Logo depois da vinheta, a gente começa. Então vamos lá, gente. Esse ano eu comecei com uma ressaca literária, daquelas. Então, já vou começar com um livro que eu li para me tirar dessa ressaca. Mas antes de mostrar os livros para vocês, eu quero deixar alguns recadinhos, tá? Primeiro é que todos vão estar linkados aqui embaixo, caso tenham interesse, comprem pelo meu link que vocês vão estar ajudando muito, muito, muito esse canal a crescer, certo? Outro recadinho que eu quero deixar para vocês. Eu li esse mês 7 livros, certo? Mas a leitura é algo muito individual e muito particular. Eu li 7 livros porque eu tenho bastante tempo para ler, e tem meses que eu leio um, tem meses que eu não leio nenhum e tá tudo ok, tá? Então eu digo para vocês assim, não se baseiem, né? Li muitos livros, não se baseiem nisso. Cada um tem o seu tempo de leitura e a gente lê o que dá, quando dá. Se acharem legal colocar uma meta, coloquem uma meta, comecem com livros pequenos, livros curtos, livros mais fáceis de ler, né, para aqueles que não têm o hábito da leitura. Para quem já costuma ler, não há necessidade de ler muitos livros no mês. O importante é vocês conseguirem saborear as leituras, né, aproveitar a leitura. Então não é, né, velocidade, não é quantidade, é qualidade de leitura, tá? E se vocês não estiverem bem, que acontece comigo, de ter meses que eu não tô nada legal e não consigo, assim, realmente entro numa espiral, assim, de não conseguir ler de forma nenhuma, também, gente, respeitem o tempo de vocês, tá? O importante é que em algum momento vocês consigam ler alguma coisa, que vocês consigam criar esse hábito de leitura, mas da maneira de vocês, da forma que vocês conseguirem, do tempo que vocês têm, porque também tem isso, eu tenho tempo para ler 7 livros. Tem gente que não tem tempo. Então, tá tudo certo, tá? Então, dito isso, vamos começar com os livros. Alguns deles eu fiz resenha aqui no canal e também vou deixar linkado aqui embaixo as resenhas, daí se quem não viu e tiver interesse em assistir, clica lá e assiste a resenha, tá? Então, como eu falei, para sair da ressaca literária, o que eu comecei lendo? Freida McFadden, não podia ser diferente, né? Li até O Último de Nós, né? Para me tirar da ressaca, foi um livro que é um livro da Freida. Quem já conhece, né? Os livros da Freida são livros que leituras rápidas, né? São capítulos curtos, né? O livro tem uma velocidade assim, porque são muitas coisas, muitos plot twists, né? Então, eu deixei resenha desse livro aqui, fiz uma resenha dele, vou deixar linkado aqui, tá? É um livro que eu gostei, não é o melhor da Freida que eu li, mas me tirou da ressaca e isso é o que importa, tá tudo certo, tá? Então, o primeiro foi Até o Último de Nós. Depois, aí eu li um livro digital que eu vou deixar aqui para vocês, que também tem resenha aqui no canal, que foi um livro, assim, que até agora é o meu top 10, assim, que é o Hoje Cham, do Oscar Nakazato, tá? A capinha vou deixar aqui. É um livro que eu achei um livro de extrema importância, porque é um livro que trata de um tema que quase a gente não encontra na literatura, que é o envelhecimento, né? E o que acontece com a gente quando a gente começa a envelhecer ao nosso redor, com os nossos familiares, na nossa vida pessoal? Ele fala muito, né, do quanto a gente vai envelhecendo e vai ficando invisível, né? Ele mostra muito essa questão. Eu achei um livro, assim, olha, fascinante, indico para todo mundo, espero também que goste, mas eu acho, assim, que é de uma leitura essencial. É um livro que em alguns momentos, ele é um livro triste em alguns momentos, mas é um livro de uma escrita muito bacana, sabe, muito envolvente, tu não consegue largar essa leitura, né? E como eu falei, o tema eu acho que é fundamental, porque quando a gente é jovem,
a gente não, geralmente, né, não vou generalizar, mas geralmente a gente não pensa que vai envelhecer, né? Mas quando a gente começa a ficar mais velho, que os sinais já da idade começam a aparecer e a gente vai percebendo, as coisas vão mudando, né? E aí é isso, gente, é sobre isso. O tema do livro é esse, tá? A capinha do livro tá por aqui. E super indico, assim, amei essa leitura, resenha aqui embaixo no canal. Depois eu li um livro que também fiz resenha, também vou deixar linkado aqui embaixo, que também li digital, que estará por aqui a capa, que é Não Pise no Meu Vazio, da psicanalista Ana Sui. É um livro que eu gostei, é um livro bem poético, né? E também é importante que ele nos mostra muito de uma forma poética, tá? Ele nos mostra a questão da gente, da autoestima, né? Do envolvimento em relações tóxicas. Ele tem muitos pontos dentro dessa poética dela, porque são pequenos textos, tá? Textos curtos, inclusive tem até um poema no meio dos textos, né? Muito interessante, porque, como eu falo na resenha, eu me enxerguei muitas vezes ali, né? E eu achei que foi um livro muito bacana, mas ressalto, né? Ele pode gerar gatilhos se tu não estiver num bom momento para ler, porque ele é um livro que ele toca fundo. Gostei demais da leitura, foi uma leitura, é uma leitura que tu pode ler assim, como eu falo no vídeo de resenha, que tu pode ler aos poucos, que não é uma leitura que tu precise ler com pressa, né? Como são textos, né, vários textos poéticos, assim, tu consegue ler tranquilamente, ler um dia, ler um, outro, não precisa, é um livro que eu acho que é até necessário a gente ir mastigando esse livro, sabe, e para ir assimilando cada coisinha, cada ponto, porque ele fala muito nas entrelinhas, tá? Então, maiores informações, resenha aqui embaixo, como eu já falei 1 milhão de vezes, ok? Certo. Depois do Não Pise no Meu Vazio, eu li, aqui, esse eu tenho físico, Saia da Frente do Meu Sol, do Felipe Charbel. Gente, adorei esse livro aqui, é um livro também, vou deixar a resenha aqui embaixo para vocês. É um livro que ele foi escrito sobre a família do Felipe, e através de fotografias, tá? Fotografias familiares, o Felipe vai, e histórias contadas, assim, durante a infância dele, coisas que ele ouvia na família, e depois olhando as fotografias, ele descobre um segredo de família, tá? E através da interpretação das fotos e juntando com tudo que ele ouviu e coisas que ele foi ligando o quebra-cabeça, e achei um livro muito, muito, muito bacana, tá? Vale muito a leitura também, é um livrinho curto, fácil de ler, assim, é um livro que ele te prende, é uma leitura que te prende, super indico, que eu gostei muito também desse livro aqui. Aí depois desse nós passamos para Joan Didion, né, que é O Ano do Pensamento Mágico. Esse eu fiz uma resenha dele, que deixarei aqui embaixo também, tudo eu digo que eu deixarei aqui embaixo. Vocês já entenderam, né? Eu acabaria de falar 1000 vezes a mesma coisa. Vou deixar a resenha aqui embaixo. Nesse eu fiz um paralelo, assim, com um livro do Freud, que é Luto e Melancolia, tá? Porque como ela traz várias citações aqui, eu achei interessante a gente fazer um paralelo na resenha dele, certo? E aqui, gente, nesse livro, a Joan Didion conta o ano após a morte do marido, né, o ano de luto dela, né? Então, o ano e pensamento mágico, por quê? Porque aquela ilusão que a gente não aceita aquela perda e acha que a pessoa, aquele pensamento mágico de que não, aquela pessoa não foi embora, ela vai voltar, sabe? Não, aquela não aceitação, né, da perda. É um livro que eu gostei muito, é um livro que ele intercala o tempo, assim, entre passado e presente, porque ela conta, né, a história desde o casamento, o nascimento da filha, e as vivências atuais dela, que foi a perda do marido, e a filha no hospital, né, é a única filha do casal na UTI, então, assim, gente, vale a leitura, porque essa mulher foi uma guerreira, essa mulher foi impressionante, assim, eu lia pensando, gente, como é que essa mulher aguentou? A força dessa mulher foi algo, assim, surpreendente, tá? Então, eu acho que é uma leitura também que você pode ler devagar, sem pressa, né? É muito interessante, tá? E quem tiver interesse em assistir o vídeo, eu falo mais lá, fazendo essa comparação do luto e da melancolia, né? Que são coisas que muitas vezes a gente
não entende muito bem o que é melancolia, né? Onde é que a gente passa a ser, quando a gente passa a ser melancólico, né? Quando o luto acaba, enfim. Mas tá tudo explicado lá, não vou entrar em detalhes aqui, tá? E cita também lá na resenha a obra Luto e Melancolia de Freud, porque ela traz muitas, não só do Freud, ela traz outros autores, outros psiquiatras, psicanalistas, falas e retirou de vários outros textos, e ela traz tudo aqui, tá? Então, é um livro que, além da história, né, que ela viveu, também tem muito estudo aqui atrás, porque ela queria entender tudo que ela estava passando, e ela foi escrevendo as lembranças e o que ela vivia. Tá? Vale muito a pena essa leitura, até para a gente entender a questão da perda, né? Porque é uma coisa bem difícil, né? Essa questão da perda, né? Porque a gente nunca está preparado para perder ninguém nessa vida. E aí, após isso, eu finalizei essa leitura aqui, que é Bambino a Roma, do Chico Buarque, né? Eu sou uma grande fã do Chico, tanto como músico, como escritor, eu tenho vários outros livros dele aqui, que eu vou trazendo resenhas depois para vocês, e eu gosto muito da escrita dele. Esse livro é um pouco diferente dos outros livros dele, porque aqui ele nos conta, até deixa eu mostrar bem a capa para vocês, é o Chico criança ali, ó, na bicicleta. Esse livro tem muitas fotografias, muitas não, tem algumas fotografias aqui dentro da infância do Chico, e aqui ele nos conta quando eles moraram em Roma, certo? Um ano que eles viveram em Roma, a família, né, o pai teve que ir para Roma em função de questões políticas, né, e para quem não sabe, o pai do Chico é o Sérgio Buarque de Holanda, tá? E que também tem livro que eu vou trazer também para vocês em algum momento aqui no canal, né? E ele começou a lecionar, foi para Roma lecionar, os filhos eram pequenos, né? Inclusive as irmãs do Chico também são bem conhecidas, na música, em outras áreas da arte, né? E ele nos retrata aqui algumas passagens da infância dele de Roma, dos amigos que ele fez lá na infância. Ele nos conta, né, como foi viver em Roma, em alguns trechos, assim, quando eles estão perto de voltar para o Brasil, né, que eles vão recebendo algumas notícias de como as coisas andam por aqui no Brasil, né, e então nos conta até a volta, né, o momento que eles conseguem voltar para o Brasil. E depois ele nos conta, aí o final, assim, não é um spoiler, porque é só ler que no final vai aparecer, porque não é nada. No final, assim, ele já é adulto e nos traz uma visão, né, de uma viagem que ele fez a Roma e voltou ao lugar onde ele viveu lá em Roma, né, e que eu achei muito emocionante essa parte final, assim, porque ele reencontra, né, um amigo da infância lá e, enfim, é um diário, tá? Isso aqui praticamente, na minha visão, é um diário do Chico de infância, né? Não é um livro assim, um livro da vida do Chico, pronto, não vou dizer assim, é um livro espetacular, é um livro, não. Quem quer saber mais como foi esse tempo dele, da infância, tem algum, importante eu acho salientar, que tem alguns gatilhos, assim, porque tem cenas, assim, de abuso, assim, sabe, na infância, que ele sofreu, assim, lá, então, assim, de repente, pode alguém não querer ler, assim, e ficar incomodado com esse trechinho, assim, que ele conta isso. Mas, enfim, é muito pequeno, né, uma passagenzinha que ele conta, né, mas eu acho importante avisar, tá? Gostei porque eu amo Chico e porque eu acho que vale muito a pena a gente conhecer, né, um pouco das pessoas, assim, dos artistas e escritores e cantores, atores. Eu gosto muito de biografia, né? Não sei se eu já comentei isso com vocês. Tem uma estante, até aquela estante lá atrás, é só biografias, tá? Então, de vez em quando eu vou trazer biografias para vocês aqui no canal. Esse eu não fiz resenha, mas caso vocês queiram, deixem aqui embaixo, faz resenha do Chico, e que aí eu faço uma resenha para vocês, tá? E aí, para fechar, deixa eu ver, eu li no Kindle aqui, ver se eu vou abrir aqui para vocês, que ele tá aqui, a capa tá aqui. Eu li, para fechar o mês, que eu fui lendo, esse eu fui lendo, assim, no decorrer do mês, foi, O Massacre da Família Hope, tá? Deixa eu deixar, mais fácil eu deixar a capinha aqui para vocês, do que ficar segurando o Kindle, que a capa fica se fechando ali, é ruim de segurar. Mas, assim, esse livro, eu custei a ler, né, porque é um livro que foi muito hypado aí, um ano atrás, não sei quanto tempo,
Mas eu ouvia muitas resenhas, assim, negativas do livro, e aí eu fiquei com receio de ler. E eu tinha ele digital, que eu comprei numa promoção, aquelas promoções da Amazon, que eu comprei, eu acho, por R$ 5. Nem lembro o valor, mas foi um valor irrisório, assim, eu comprei, tava no meu Kindle. E aí eu disse, um dia eu leio, tanta gente falando mal, e tu vai perdendo. Mas eu disse, quer saber, eu vou ler, né? Não tenho que ficar com receio de ler, porque os outros estão falando, porque cada um tem a sua visão. Mas também tem um canal, né? Eu conversei com a Cat do Arabescando e ela leu e ela gostou do livro. Eu disse, olha, Cat, eu vou ler esse livro. Ela disse, olha, eu curti o livro, né? E eu disse, eu vou iniciar a leitura, vou me aventurar. Gente, não é que eu gostei do livro? Para vocês verem como não dá muito para se basear, porque cada cabeça é uma cabeça, né? Cada pensamento é um pensamento, né? Depende do olhar de cada um, né, para aquela leitura. Eu achei um livro assim que a escrita dele é uma escrita que te prende assim do início ao fim. Plot twist um atrás do outro. Se vocês acham que a Freida McFadden tem muitos plots, vocês não leram o Riley ainda, porque ele é assim, olha, tu respirou, vem um plot, respirou, vem outro, e coisas assim que te deixa, meu Deus, e até a última página do livro, vocês não estão entendendo. Claro, eu vou dizer para vocês, é uma ficção assim bem ficcional, tá? Tem momentos ali que eu acho que exagera um pouco nos acontecimentos. Mas só pelo fato de ser uma leitura que ele consegue te prender, tá? Que ele consegue fazer esse trabalho, de deixar envolvido naquela história, desses tantos plots aí que ele conseguiu colocar nesse texto, que eu já acho que é um bom livro, né? Porque é muito difícil para quem escreve conseguir fazer o que ele fez aqui, tá? Se o final vocês gostarem ou não gostarem, como eu vi pessoas não gostando, aí, né, vai de cada um. Eu achei ok, achei um bom livro, eu acho que dá para ler, né? Não fiz resenha aqui no canal, tá? Mas, se vocês quiserem que eu traga uma resenha, novamente, deixem aqui embaixo, né, nos comentários, que daí eu trago a resenha para vocês, certo? Mas é basicamente, né, uma casa onde uma família toda foi dizimada e só uma pessoa sobreviveu, que dizem que é quem cometeu tudo aquilo contra o resto da família, né? Mas não foi provado que foi ela, mas é o que todo mundo fala. E uma cuidadora, né? E essa cuidadora, né, também tem uma história, né, com a mãe, com a família, e ela se candidata a ir lá cuidar dessa pessoa, né, que está numa cama, que teve alguns problemas de saúde e hoje é dependente em uma cadeira de rodas, né, para tudo, para banho, para comer, ela não fala, né? Então, assim, essa cuidadora vai, né? Mesmo todo mundo dizendo tu não vai ter coragem, tu não vai, ela vai. Só que aí ela começa a descobrir os segredos daquela casa, né? Então aí, gente, como eu disse, são muitas reviravoltas, tá? E é um livro assim, que apesar de é um terror, não é um terrorzão, é um suspense, é um livro envolvente. Não tem nenhuma cena assim sabe? Dá para ler legal, né? Como eu falei, quem pegar o livro para ler, vai lendo, vai, porque o livro, ele realmente te prende ali, né? Porque tu fica agora, e quando tu percebe esses plots, essas viradas, muito, tu diz, meu Deus do céu, e agora? Aí não tem como, sabe? Tu largar o livro. Então, é um livro ok, eu recomendo, né? Talvez o final possa não agradar a todos, né? Mas o livro vale muito a pena, é um livro envolvente, e para mim até o final foi ok, porque a gente tem que entender que a gente está lendo, né, uma ficção daquelas bem ficcional, né? Então, assim, acho muito importante, sempre que a gente lê um livro, a gente saber o que a gente está lendo e situar tempo, espaço, tudo naquelas histórias, né? Porque eu já peguei sabendo que era uma história de ficção, que quando eu comecei a ver aqueles plots, eu já entendi que o autor sabe, genial para aprender o leitor. E vou dizer para vocês, eu quero ler outras coisas dele, porque me interessou em ler outros livros dele, tá? Também estará linkado aqui embaixo, certo? E esses foram os 7 livros que eu li esse mês. Se quiserem, como eu disse, resenha dos que eu não fiz resenha, vocês me peçam aí nos comentários, que eu faço sem problema para vocês, né? Vocês sabem que a gente tem essa comunicação muito fluida aqui nesse canal, com eu, com vocês. Então, assim,
Me contem o que vocês leram, se conseguiram, se esse mês não foi um mês bom de leitura, se não leram nada, se não estavam na vibe de ler. Me contem aí, vamos conversar. Tudo aqui nos comentários a gente pode ir conversando, tá? Se gostaram do vídeo, agradeço, deixem o seu joinha aí, né? E até o próximo livro, né, gente? Um beijo grande. Tchau, tchau.